E aí pessoal, beleza? Só de boa? Então, vamos lá, hoje eu vou explicar para vocês aqui sobre padrões, figuras e padrões de continuidade. Tudo converge para padrões, beleza? Não precisa ficar separando em três, não. É só para vocês entenderem que ele é dividido em três, mas resumindo é tudo padrão. Porque eu fiz uma publicação ali no Instagram dizendo quais são os três principais itens para você conseguir identificar um ponto de entrada. Só que não adianta de bosta nenhuma eu explicar para vocês o que fazer e não dizer como fazer, né? Então vamos lá. O assunto de hoje vai ser padrões, como você identificar padrões no gráfico, beleza? Na análise gráfica, as decisões elas são baseadas em padrões. Esses padrões eles são representados por figuras, triângulos simétricos, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, beleza? Mas aonde que aparecem esses padrões? Aonde que aparecem essas figuras? Em áreas de congestão, que elas representam uma pausa no movimento da tendência principal. Ou seja, se você está numa tendência de alta ou se você está numa tendência de baixa, vai chegar um determinado momento em que o mercado vai lateralizar. Nesse momento de lateralização é onde aparecem as figuras. Elas podem ser umas figuras maiores para você continuar a tendência ou podem ser umas figuras que vão te dar algumas oportunidades de entrada ali dentro desse retângulo que tiver formado. Por exemplo, alguns possíveis padrões, algumas possíveis figuras que podem aparecer ali são triângulos simétricos, ascendentes, descendentes, bandeiras, flâmulas, retângulos, cunhas. Tem topo duplo, fundo duplo, cup de handle, tem vários outros, mas os principais são esses daqui. Os que vocês mais vão ver vai ser esse daqui, beleza? Ignora a porra do cachorro do vizinho aqui. Vamos lá. Isso daqui é um exemplo de uma área de congestão, no momento onde o mercado está andando completamente de lado no longo prazo. No curto prazo ele faz vários movimentos ali de alta e baixa, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, e são essas linhas aí que a gente consegue usar para encontrar os padrões. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Por exemplo, do triângulo simétrico, ele é um traçado de duas linhas de tendência, uma LTA e uma LTB que convergem em um mesmo ângulo de inclinação. No gráfico você vai ver isso daqui. A linha 1, 3 e 5 ela é uma linha de tendência de alta. A linha 2, 4 e 6 ela é uma linha de tendência de baixa. É quando essa linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa elas convergem para a mesma direção. No gráfico, obviamente, você não vai estar vendo essa linha. Por isso que tem as ferramentas ali. Você mesmo vai traçar essa linha ali para identificar essas figuras, beleza? Tem os triângulos ascendentes. Ele é uma LTA e uma linha horizontal de resistência. É quando você está vendo uma linha de tendência de alta ficando numa região de resistência. Por exemplo, aqui, tá vendo que tem uma resistência e tem uma linha de tendência de alta ao mesmo momento. É isso que você vai encontrar no gráfico. O seu ponto de entrada, obviamente, é no momento do rompimento, seja no rompimento da resistência ou no rompimento da linha de tendência de alta. Aqui seriam duas oportunidades de entrada. No caso, se romper a resistência, você entra comprado, né? É um rompimento a favor da alta do mercado. E se ele romper essa linha de tendência de alta, é uma entrada de venda, porque ele saiu dessa tendência de alta e provavelmente vai começar uma tendência de baixa. Mesma coisa se aplica aos triângulos descendentes. Ele é uma linha de tendência de baixa em uma linha horizontal de resistência, de suporte, desculpa. No caso aqui você está vendo uma linha de suporte e uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa ao mesmo tempo. Você vê o gráfico afunilando para essa região ali, para esse mesmo vértice, e no momento do rompimento é a hora que você entra. Você entra no rompimento do suporte ou entra no rompimento da LTB. No caso, se ele rompesse para cima na LTB, você entraria comprado. E aqui nesse exemplo, ele rompeu para baixo e você entraria vendido. A maioria das vezes os triângulos descendentes rompem para baixo. E aqui nos triângulos ascendentes, na maioria das vezes eles rompem para cima, beleza? Também tem as bandeiras. Elas são uma congestão que aparece na forma de um canal paralelo inclinado contra a tendência. O rompimento acontece normalmente na mesma direção da tendência. Eles podem durar até 3 semanas. É isso daqui que é uma bandeira. O momento que está numa tendência de alta, o mercado dá essa lateralizada e rompe essa bandeira no caso. Ou seja, se você pegar lá as suas ferramentas e traçar uma linha de suporte, uma linha de resistência ou traçar um canal paralelo
dentro do gráfico, você vai ver uma bandeira se formando, como nesse segundo exemplo. A gente estava numa tendência de alta, o mercado começou a regredir contra a tendência. Nesse momento você traçaria um canal paralelo ali só para poder visualizar essa bandeira. No momento que ele rompe a bandeira, ele dá continuidade ao movimento. Se ele fez ali, por exemplo, tá vendo que tem uma linhazinha verde com o número 20, essa linhazinha verde com o número 20 é para simular o tamanho dessa pernada de alta. Ele tende a replicar esse mesmo tamanho da pernada no momento do rompimento da bandeira. Ou seja, estava no movimento de alta, começou a fazer essa bandeira no movimento oposto da tendência, no caso uma mini tendência de baixa ali, né? E no momento do rompimento dessa bandeira, ele deu outra dessa pernada de alta na mesma proporção. 80, 90% das vezes é na mesma proporção. Também tem as flâmulas. É como se fosse a bandeira, só que é uma bandeirinha triangular. Ele acontece, vou ler para vocês aqui, ó. É uma congestão que acontece na forma de um triângulo inclinado contra a tendência. O rompimento acontece na mesma direção da tendência também. Aqui, ó, é como se fosse aquela bandeira ali que a gente mostrou. Deixa eu voltar. Aqui a bandeira, ela é retangular, e aqui a flâmula, ela é triangular. O mercado está desenrolando para cima ou para baixo, né? No caso, se fosse uma bandeira invertida, né? Uma flâmula invertida. Nesse caso é uma flâmula de alta. O mercado está na tendência principal, que é de alta. Ele faz uma correção formando esse triângulo, e no momento do rompimento ele replica essa pernada de alta. Ó, aqui são um exemplo da diferença entre a bandeira e a flâmula, só para vocês ficarem cientes. A bandeira de alta, a bandeira de baixa, a flâmula de alta e a flâmula de baixa. Quase a mesma coisa, a diferença é que um é retangular, parece uma bandeirinha mesmo, e o outro é uma bandeirinha triangular. Também tem os retângulos, que é aquele primeiro exemplo que eu mostrei lá para vocês. Ele é formação lateral, em que o preço oscila respeitando uma linha de suporte e resistência. Elas são paralelas horizontalmente, que é isso daqui, aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Ele ficou nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, entendeu? Ele não foi, nem continuou o movimento e nem reverteu o movimento, ele simplesmente ficou lateralizado. Daí dentro dessas lateralizações acontece várias oportunidades menorzinhas ali de day trade, por exemplo. Mas essas aqui, bandeiras, flâmulas, na maioria das vezes você consegue fazer swing trade, ou seja, são operações que você pode deixar ela montada 1, 2, 3, 4 dias muitas vezes, porque elas são operações de tendência, beleza? O retângulo é uma exceção, onde você vai encontrar ali algumas oportunidades de day trade, fechou? Também tem as cunhas. As cunhas são as mais poderosas, elas são como se fosse a rainha do jogo de cartas ali, entendeu? Se aparece cunha, muito dificilmente ele não vai respeitar essa cunha. São duas linhas que têm a mesma direção convergindo em um vértice ou um ponto, diga como quiser. Elas têm as inclinações baixistas e altistas, ou seja, vai ter a cunha de alta e vai ter a cunha de baixa, vai ter a cunha ascendente e vai ter a cunha descendente. Essa daqui é uma cunha de baixa. Ou seja, ela é uma cunha que são duas linhas que elas começam a afunilar para uma direção mais alta do que ela se iniciou. Pode ver que no início da cunha ela está mais baixa do que no final, e no momento do rompimento é a hora que você entra. Mesma coisa se aplica a uma cunha de alta. Pode ver, são duas linhas, elas não chegam a ser a linha de tendência de baixa, chega a ser uma linha de tendência de baixa, mas essa linha de baixo não dá para dizer que ela é uma linha de tendência de baixa ou que ela é uma linha de tendência de alta. Ela é só uma linha que você traça unindo os topos e fundos ali que aparecem no gráfico, sacou? Daí no momento do rompimento é a hora que você entra. Aqui, ó, se você entra no momento do rompimento, você teria feito duas oportunidades bem grandes de lucro. Se você tiver um olho treinado, você conseguiu entender o que eu quis dizer ali. Vou explicar na prática essa porra aqui pra vocês agora, beleza? Aqui, ó, já tem até um exemplo de bandeira de baixa aqui, ó. Como que você consegue identificar uma bandeira de baixa ou uma bandeira de alta? Uma bandeira dentro do mercado. Primeira coisa, você vai ver o mastro, né? Uma bandeira. Pensa, como é que é formada uma bandeira? A bandeira, ela tem um mastro. Você vai vir aqui, vai pegar uma linha de tendência e vai traçar o mastro. Beleza. Qual que é o segundo passo? É você achar um canal paralelo. O canal paralelo tá junto do mastro, que forma a bandeira em si, né? Da bandeirinha. Aqui o canal paralelo.
uma ponta aqui e a outra aqui. Prontinho. Você já identificou a bandeira de baixa. E qual que é a tendência quando rompe uma bandeira? É replicar o tamanho do mastro, não é? A gente pega aqui, vamos ver se replicou o tamanho do mastro. Aí, ó, ele só não replicou no mesmo ângulo, mas ele veio para a mesma direção aqui. E é isso que vocês vão ter que ficar fazendo agora, beleza? Eu quero que vocês entrem no gráfico e procurem essas figuras agora, beleza? Entra no gráfico de um dia, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 4 horas. Particularmente de 4 horas ele é melhor para você encontrar essas figuras, beleza? O gráfico de um dia costuma não mostrar tão bem. É mais que eu tô tendo que mostrar com uma tela de lado aqui para poder caber junto no vídeo, para não ter que mudar o formato do vídeo. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um exemplo simples de uma figura que nós conseguimos encontrar aqui, ó. Traçamos uma linha aqui e traçamos outra linha aqui. Você sabe me dizer que figura que é essa? Esse daqui pode ser chamado de cunha, pode ser chamado de triângulo. Vamos ver se a gente consegue identificar. Isso daqui foi uma cunha que aconteceu. Tem gente que vai chamar isso aqui de triângulo simétrico, tem gente que vai chamar isso daqui de cunha, mas você viu que foi uma figura. E no momento do rompimento da figura, o que aconteceu? O mercado voou, simplesmente voou. Aqui, se você olhar mais a fundo, tem uma outra figura. Se você une esse fundo com esse fundo aqui, e depois você une esse topo aqui com esse topo aqui, você vê uma cunha de alta. Se eu colocar num período menor, num período de 1 hora aqui, por exemplo, vamos colocar no período de 1 hora. Vamos caçar agora essa figura que a gente acabou de traçar. Cadê a figura? Cadê a figura? Aqui. Ó, se a gente traça no período de 1 hora, a gente vê que apareceu aqui uma cunha. No momento do rompimento da cunha, o que o mercado fez? O mercado voou para cima. Ele fez o que aqui? Ele fez um mastro. E logo em seguida ele fez o que? Um canal paralelo. Exatamente. O que não falta é esses padrões aparecendo no gráfico. Você só precisa identificá-los e usar para fazer grana. Se você passar o dia inteiro dentro do gráfico, você consegue encontrar inúmeras oportunidades em inúmeros ativos. Fechou? Aqui, ó, o que aconteceu? O mastro da bandeira se replicou aqui para cima, não replicou? É isso que acontece no mercado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em todos os ativos você vai encontrar oportunidade. Em todos, literalmente todos os ativos. E o seu trabalho é identificar aqui a sua oportunidade, ir lá na sua corretora e abrir a sua operação. Pronto. Pronto, você botou o seu dinheiro para trabalhar. Não é tão difícil assim, né? Então, vamos lá e bora treinar. Quem não treina, não reina. Não esquece de aplicar tudo que você estiver aprendendo, porque mais importante do que você aprender é você colocar em prática. Não vai adiantar de nada você estiver aprendendo, consumindo no primeiro momento e no segundo momento você não aplicar. Você vai precisar desse segundo momento de colocar em prática o que você estiver aprendendo, beleza? E é fazer isso todo dia, tem oportunidade todo dia, você não precisa operar de fato todo dia, abrir operações todo dia, mas é importante você, no começo pelo menos, abrir todo dia ali o seu gráfico, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora por dia que seja, você escolhe, você vai estar sendo o seu chefe, para você poder começar a já fazer disso uma fonte de renda extra que seja, antes de tornar a sua renda principal, beleza? Mas treina todo dia. Lembra que quem treina não reina. Então, o mais importante de tudo é você treinar tudo que você estiver aprendendo. A parte técnica, ela é muito simples, beleza? Basta você treinar todo dia, fechou? Esse medo que você sente, ou insegurança, ou seja lá o que for que você sinta, quando você abre o gráfico, é normal você sentir, porque é a primeira vez que você está fazendo isso na sua vida. Entendeu? Se você já fez alguma vez isso e não deu certo, talvez você vai estar sentindo outra coisa ali na hora que você for abrir suas operações. Mas lembra, tudo é treino.
se você está inseguro na hora de fazer uma análise para poder abrir sua operação, se você está sentindo medo, se você está sentindo qualquer tipo de coisa, olha para dentro disso daí e vai para operação, beleza? Se é medo, muito provavelmente é falta de prática. Então, pratica, fechou? Tamo junto, qualquer coisa deixa nos comentários, qualquer coisa tem o nosso canal do Telegram, não hesite em chamar ali no Telegram, trocar ideia, porque é comigo que você vai estar falando, e se é de eu pra você, você pra mim, tem alguma coisa mais próxima que isso? Não tem, né? Então, tamo junto e é só o começo.